noite. Oh, Pai, com sentido de humildade, Senhor, nós clamamos. Abençoa tua serva Valdilene, ó Pai. Abençoa esse instrumento, este vaso que se colocou para dar o recado, o teu recado nessa noite. Por isso, administra, Senhor, a sua boca, a sua mente, seu entendimento, para que tudo aquilo que for falado aqui seja proveniente do teu querer e da tua vontade, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, que possa receber de uma forma libertadora a palavra penetrante e cortante, que é a tua palavra viva e eficaz para aqueles que a seguem. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, cobre a tua serva com tua bênção, cobre a sua família com tua bênção. Oh Deus, vai libertando e repreendendo toda espécie de problemas e dificuldades que queira rodear esta família. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Graça e paz, amados. E aí, vamos terminar o tempo e as estações? A palavra vai dizer lá em Gênesis, né, que enquanto houver mundo, vai haver, né? Verão, inverno, vai haver primavera. E assim nós estamos encerrando aqui, mas esse tempo e essas estações continuarão nas nossas vidas, tá certo? O estudo hoje do mês de março, a nossa irmã Keila, lá da igreja de Alcântara, que escreveu, muito bem escrito, tá de parabéns a irmã. E ela vai abordar aqui, concluindo o tempo e as estações, com um subtítulo aí que é muito importante, porque esse subtítulo vai estar trabalhando em todo o estudo de revista desse estudo aqui. A vida é um constante desafio em suas sucessivas estações. Tem muita gente com revista aí? Tem muita gente com revista? Então vamos ler? Vamos lá? A vida é um constante desafio em suas sucessivas estações. Nós vamos ver isso aqui no decorrer do estudo da revista, que realmente a vida é um constante desafio. E aí, logo na introdução, a autora desse estudo, ela coloca que no livro de Cantares, no livro de Jó, no livro de Salmos e Provérbios e Eclesiastes, sempre são parte dos livros da Bíblia que são chamados de livros poéticos. E basicamente esse estudo de hoje vai retratar um texto que está lá num desses livros, que é um dos livros poéticos, que é o livro de Eclesiastes, aliás, de Cantares. E então, existe pelo menos duas formas de se interpretar esses livros poéticos. Uma é da forma literal, do jeito que está escrito, e a outra é da forma simbólica. Então, o livro de Cantares é um livro, quando nós o lemos da forma literal, você vai perceber que está falando de um relacionamento amoroso, de uma declaração de amor, né, de um homem para uma mulher. E um homem que é muito romântico, né? Inclusive aqui, parabéns para este homem chamado Salomão, porque realmente ele sabia como conquistar uma mulher, né? Ele era cheio de elogios mas nós vimos que esse livro também vai ter uma interpretação simbólica, porque se a gente pegar esse livro com essa interpretação simbólica, nós o veremos como a declaração de amor de Cristo para com a sua noiva, com a sua igreja, com o seu povo. E aí, vamos abrir lá em Cantares, capítulo 2, versículo 11, que praticamente nós vamos ver bastante esse texto aqui durante a nossa explanação. Cantares, capítulo 2, versículo... Eclesiastes, Cantares. Ou Cântico dos Cânticos, né? Cantares, eu vou ler a partir do verso 10, para os irmãos terem só a noção. O meu amado fala e me diz. Isso aqui é o esposo falando para a esposa. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Quando passa o inverno, a chuva vai embora.
Que estação vem? Que estação vem? Depois que o inverno passa, a chuva passa, que estação vem? A primavera, não é isso? E aí logo a seguir ele vai dizer isso, ó. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola, que é um pássaro, ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E aqui, então, Salomão vai falar dessa mudança de tempo, né? Que vai haver aqui, ele declarando que agora não, olha, passou o inverno, passou esse tempo de frio, passou esse tempo que a gente fica meio quietinho, passou a chuva, mas agora as flores começam a aparecer. Aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade, no Brasil não, vírgula, aqui no Nordeste, nós temos uma certa dificuldade de entender as estações, porque aqui nós estamos num clima tropical, no Brasil como um todo. No sul do Brasil é mais específico, porque lá o inverno é mais rigoroso. Então você consegue perceber essas mudanças de estação com mais facilidade. Agora aqui, por exemplo, alguém percebeu que nós já estamos no outono? Uma queda leve de temperatura. Bem leve, não é? Mas em alguns lugares, no outono, Jonatas, quando chegou lá, né, nos Estados Unidos, ele me mandava várias fotos dele no outono. Não sei se os irmãos viram, algumas fotos ele pisando em dezenas e milhares de folhas. As plantas caem todas as suas folhas. Aí um dia ele, entrando lá onde ele mora, ele mostrou, eu falei, Jonatas, quanta folha, folhas de todas as cores inclusive, folhas mais amarelas, mais marrons, e aí você nem conseguia perceber o chão de tantas folhas. E aí quando passou aquilo, as árvores ficavam todas peladinhas, sem flor, sem folhas nenhuma. Ali é o outono, né? Logo a seguir, nós não conseguimos perceber isso aqui. Mas quando a gente percebe essas mudanças aqui climáticas, a gente sabe que é também assim na nossa vida. Na vida também, tudo passa por mudanças e por transformações. Uma hora, aquela árvore que estava frondosa, cheinha de folhas, as folhas todas caem, fica só os galhos, e a impressão que se tem é que ela morreu, que ela acabou. E lá mais na frente, na mudança da estação, você vai começar a ver os seus brotos brotando, né? Os brotinhos saindo ali daqueles galhos, e ali vai haver novamente uma mudança. A natureza muda, mas também as pessoas mudam. O tempo muda, mas também nós mudamos. E hoje nós estamos sendo desafiados aqui, amados, a olhar o nosso comportamento e ver como o tempo tem nos feito mudanças. E aí vai a nossa primeira pergunta e o primeiro questionamento que eu fiz também a mim. Meu Deus, será que eu tenho realmente mudado? Ou será que eu olho para trás e a minha vida é a mesma? Será que eu tenho demonstrado essa mudança no comportamento, na fé, na minha vida espiritual, no meu relacionamento com Deus? É preciso que essas mudanças têm que ser perceptíveis, né, na nossa vida. Então nós percebemos aqui que Salomão, ele vai usar essa linguagem poética, essas alegorias da estação do ano, a primavera e verão, o outono, o inverno, e através dessas duas estações, o inverno e a primavera, nós vamos ver que elas simbolizam duas fases na nossa vida. Primeiro, a estação mais fria do ano, que é o inverno, né? Ela é úmida,
e ela é triste. Aqui para nós, especificamente, o inverno aqui é muito diferente do inverno de Minas Gerais. O inverno aqui é úmido o inverno aqui é frio e úmido. Há muita umidade aqui, por isso muito mofo, não é? As casas mofam todas. Lá em Minas é diferente. Lá é muito frio, muito seco. Aí o que acontece? A pele da gente racha toda. Os lábios racham. É preciso você estar comprando hidratante para passar nos lábios, porque os lábios racham e a pele fica toda branca. E se você não estiver ali hidratando a pele mesmo, ela racha mesmo. Ela fica rachada, dá problema nos cabelos e como um todo. As crianças também vão para o hospital porque falta umidade. Porque o inverno lá é muito seco. Nessa estação do inverno, nós vamos ver uma mudança aí no ciclo biológico, né? Na natureza, na vida animal. Por quê? No inverno, alguns animais eles hibernam, eles se escondem, e aqui nós não temos um caso assim de hibernação tão séria como se a gente fosse olhar para os países que são muito frios, e a gente sabe que o urso, ele hiberna. Ele entra lá na sua toca e fica lá o inverno todinho, né? Hibernado, lá escondidinho. Mas aqui tem uma coisa que a gente pode perceber bem. Quando vai haver essa mudança, né, da estação, e principalmente quando vai chover, que são as formigas. Olhem para você ver. Quando a formiga está lá na sua cozinha, está na sua casa, doida, correndo, catando tudo, né? É o primeiro sinal que vai o quê? Chover. Elas ficam afoitas, né? Nós precisamos reservar logo todo o material, porque vai chover muitos dias, vai fazer frio muitos dias, e nós precisamos ter o nosso alimento lá reservado. É interessante como o caso da formiga nos revela isso. Então, essas estações do ano podem ser muito bem aplicadas à nossa vida, não é assim? A cada fase de nossa vida, o inverno ilustra para nós, amados, o período de adversidade espiritual. É aquele momento da vida quando nós precisamos já ter nos abastecido para poder aguentar as agruras que vamos sofrer por causa daquele tempo frio. É por isso que talvez lá na frente nós vamos falar novamente, que muita gente no inverno abandona a fé. Cai no pecado do descrédito, da falta de confiança em Deus, porque no verão, na primavera e no outono ele não se abasteceu de força, de energia para aguentar esse tempo. Assim é com Jessé, com Gabriel, com Clebson ali, que são mais novos. Vocês estão na flor da idade, e agora nessa flor da idade é preciso que vocês façam o quê? Corram, trabalhem com todo o vigor, com toda a força, porque vai chegar dias como a Proval, já caminha para a terceira idade, quando as forças já se vão, não é assim? Aí vocês vão ver lá na frente também que você pode entender essa questão da estação, as estações do ano, como os ciclos da sua própria vida. No caso, os meninos ali estão vivendo a primavera, tudo lindo e maravilhoso. Eles olham no espelho, aquela pele linda, o corpo lindo, né? Aquela força para correr, para fazer tudo. Dormem 2 horas da manhã e acordam às 6 com toda energia. Agora, a Proval, se fizer isso, eu tenho que passar uns 2 dias dormindo, né? Não aguento mais nada, né? Não é assim? As forças vão se acabando, mas esse período do inverno vai ilustrar esse período de adversidade espiritual, tempo difícil, de luta, de batalha, de guerra, tempo que parece que as coisas não andam, mas Salomão está aqui nos ensinando que o inverno
vai passar. Não existe um inverno eterno, o inverno vai passar. Vai acabar os momentos frios, os momentos de chuva, de horas escuras, de desesperança, de angústia, de tristeza, passarão. E após o inverno, vem o quê? A linda primavera, trazendo flores que surgem na terra, os animais dos campos que pulam por um lado e para o outro, como Salomão que escreveu em Cantares. E aí nós podemos perceber, né, as mudanças que podem haver. E a harmonia, né, e a alegria da primavera reaviva o coração das pessoas. Traz aquela alegria, traz aquele regozijo. E nós podemos ver que o rei Salomão, ele pode ter chegado lá na casa da sua amada num tempo de primavera. Que ele olha para os campos, ele compara os campos com a sua bela, né? Ele diz que parece uma gazela que corre pelos campos. Com certeza as gazelas não correm pelos campos no inverno, mas na primavera elas saem todas saltitantes, né? Correndo ali pelos campos. E ele menciona o fim do inverno e fala que ela faz parte das estações que Deus criou. E isso é muito impactante. Talvez fora esse o sentimento que ele quisesse passar para cada um de nós. Quer dizer, momentos de alegria, de regozijo, considerando que depois do inverno vem este momento. E nesse sentido, quando nós observamos aqui o verso 12, desse capítulo aqui, 2, nós vamos ver isso, né, que o momento de flores, e chega a primavera, nessa estação tudo tem cor, tudo é promissor, é tempo de boas notícias, é tempo de esperança. Na primavera a gente não enxerga tanta dificuldade, é tanto que quando a gente lembra do nosso tempo de primavera, né, nosso tempo de juventude na igreja, a gente sempre ouve alguém aqui da igreja também falar, a gente fazia retiro para qualquer lugar. Não tinha esse negócio de cama, de ônibus bom, né? A gente viajava de caminhão, não sei se vocês já viajaram de caminhão aqui para o retiro, mas nós já fomos. Viajava numa Kombi com 15 pessoas, numa caminhoneta, na carroceria de uma caminhoneta, com bancos, com colchões, para até que a gente chegasse no lugar, e é tudo lindo, tudo maravilhoso, porque esse é um tempo promissor, é um tempo cheio de esperança. Na primavera a gente não enxerga dificuldade, e parece que a graça de Deus está transbordando em todas as condições são favoráveis para nós. Agora, o que é que na conclusão da introdução aí, a autora vai nos dizer aqui? Que nós precisamos passar pelas estações climáticas, assim como temos que atravessar as diferentes fases da vida, a fim de crescermos e amadurecermos espiritualmente. Todas as fases da vida, elas têm um fim, que é produzir em nós o quê? O amadurecimento. Muita gente fica na primavera, morreu, porque logo virá o verão, virá o sol escaldante, virá o tempo de muito calor. Mas depois vem o outono, e depois do outono vem o inverno, vem o tempo do frio, da chuva intensa, e é preciso estar preparado para todas essas dificuldades. Não podemos fugir dela. Assim como na nossa vida, a gente não pode fugir das tribulações, nós não podemos fugir das dificuldades, nós não podemos fugir dos problemas que nós viremos a atravessar, e da longa travessia que talvez, não sei, talvez a sua travessia pode durar um mês, a travessia de outros podem durar semanas, a travessia de outro pode durar anos. Mas é nesse momento que nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus. Porque Ele nos conhece, Ele sabe do nosso nome. E Ele sabe de uma coisa, de glória a Deus, porque só Ele sabe. Ele sabe até onde
eu posso suportar os invernos da vida. Toda vez que nós passarmos por dificuldades, nós vamos saber que eu posso passar aquele inverno, porque o Senhor há de me preparar, o Senhor há de me dar estrutura para suportar aquele inverno. Então, a vida é um constante desafio. É ou não é desafiador? É desafiador. E a gente vai aprender então aqui a partir do ponto 1, que a fé nos faz crer que Deus está no controle de todas as estações da vida. Se alguém quiser interromper ou comentar, tem um microfone aqui, viu? Alguém pode passar para alguém aí. A fé nos faz crer que Deus está no controle de todas as estações da vida. Aí Eclesiastes 3, de 1 a 7, vai mostrar esse controle de Deus sobre todas as estações da vida. Se a gente vivesse só na primavera, amados, nessa estação da empolgação da vida, em que tudo são flores, são tudo alegria, é o tempo da gente ganhar dinheiro, é o tempo da gente se casar, é o tempo da gente curtir, né? Da gente aproveitar a questão financeira, é o tempo bom, e a primavera é coisa linda. Mas nós precisamos aprender que Deus está no controle de todas essas situações, de todas essas estações, Deus está no controle. E é necessário que o crente, ao viver a primavera, ele diga: Senhor, muito obrigado, porque eu estou com muita saúde para trabalhar, o dinheiro está chegando lá na minha casa, meus filhos estão correndo por aí com toda alegria. E o verão? O verão já fala de força, de calor, de embalo, de temperaturas altas. Essa estação vai falar do momento do trabalho duro. Por isso que eu falei que aqui dá mais impressão das estações como uma fase que cada um está vivendo no decorrer da vida, do que de momentos. A primavera, aquele tempo lindo. O verão é o tempo de trabalho, né? É o tempo de ganhar força, de ganhar dinheiro, de trabalhar duro. Por quê? Porque no verão, os dias são mais longos. O sol nasce bem cedinho, 5h30 o sol já está quase queimando fogo. Quando você sai 6 horas da manhã para fazer caminhada no verão, o sol já está. Quando você sai 8 horas, você já não está aguentando mais o sol. Agora, quando chegar o outono, temos os frutos, mas também temos as noites que começam a ficar mais frias. E aí, logo a seguir, o que brilhava com aquela intensidade do sol, já não brilha mais. Observem para vocês verem agora que nós entramos no outono, que hora que o sol está se pondo. Já perceberam que o sol está se pondo mais cedo? Antes, 6 horas da tarde, ainda tinha sol. Agora, 5 e pouco, já começa o solzinho, ó, não é? Se esconder. Na verdade, o sol não se esconde, né? A terra que está girando aí, de forma diferente. Mas, a gente percebe isso. E aí depois, nós vamos ver o inverno. O inverno revela um sentimento de frieza, de sofrimento, de isolamento, de recolhimento e tristeza. Vocês já observaram que no inverno, o que acontece com o dia e com a noite? A noite fica mais longa e os dias ficam menores. Não é assim com a pessoa idosa? Seu Valdomiro que eu diga, né? Seu Valdomiro diz: eu já dormi, acordo 2 horas da manhã e não tenho mais sono. E eu falo: seu Valdomiro, você tem que dormir até 6 horas, seu Valdomiro. Mas não dá, irmã, eu já dormi muito. Porque essa é a fase. Já observaram que quase todas as pessoas idosas, a não ser as que tomam medicação para poder dormir, elas dormem menos, elas dormem pouco. As noites delas se tornam longuíssimas.
e os dias se tornam curtos, porque do dia elas cochilam muito. Elas passam o dia quase todo cochilando, porque não conseguiram dormir à noite. Não é? Vejam, amados, como as estações elas revelam momentos para nós. E esse momento do inverno, da vida de qualquer ser humano, é o momento difícil da vida. Porque é o momento onde as pessoas se sentem menos dispostas. É o momento que as pessoas, às vezes, se isolam mais, se recolhem. Quando eles têm família grande, né, que ainda consegue fazer aquele ajuntamento, né, para ver se ainda vai. Mas e quando as pessoas não têm famílias grandes, né? Elas sofrem muito, porque ficam sozinhas. A irmã Claudina, de vez em quando, né, entra lá no zap das mulheres e fala: irmãs, cadê vocês? Eu estou aqui, eu estou sozinha. Vocês percebem como ela fala? Lá de vez em quando ela entra no zap e ela sempre coloca um recadinho lá, sentindo às vezes a companhia de alguém. O fato é que nessa peregrinação terrena, todos nós passamos por essas 4 estações da vida. Olhando nesse sentido, que a primavera seria a juventude, o verão seria o momento que a gente está trabalhando, tendo filhos, gerando filhos e tal. O outono é essa fase que eu estou chegando, começa esfriando as coisas, né? E o inverno está aí à minha espera. Já já estarei no inverno, quando as coisas estarão mais obscuras. Mas, com certeza, com fé, nós venceremos todos os obstáculos das 4 estações pela graça de Deus. Amém, amados? 2, superar as tribulações das estações da vida com resiliência. Aqui o termo resiliência diz que para a física, esse termo resiliente é a capacidade que alguns materiais têm de suportar o estresse e a pressão sem sofrer ruptura. No caso, um ferro, né? Um ferro Valdir? O ferro resiliente né? Na estrutura de um carro tem que ter ferros com essa resiliência, né? Já pensou? O carro andando por aí, ele tem que sofrer pressão de batida e tal, a não ser que seja uma coisa muito exagerada. Mas na vida nossa, se a gente pode usar esse termo resiliência, nós vamos ver que ela aplica a capacidade que o indivíduo tem de entrar em situações difíceis, de situações muito complicadas, de situações angustiantes, e ela sair dela ileso. Se não pode sair ileso, pelo menos sem sequelas. Olha, preste atenção nisso. A pessoa que é resiliente, ela consegue passar por fases difíceis na vida. E aqui na igreja, por exemplo, eu vejo, e às vezes eu me entristeço comigo mesmo, porque eu acho que certas pessoas são muito resilientes. E a resiliência dela é o meu exemplo. Eu vejo o que essas pessoas já passaram na vida e continuam firmes, continuam constantes, continuam abundantes na obra do Senhor. E elas, às vezes, elas têm sido o meu espelho. Aqui, pensando nesse termo, todo cristão maduro na fé se torna um cristão resiliente. Você sabe por que nós passamos certas dificuldades na vida? É justamente Deus nos fazendo ser mais resiliente. Porque poderia simplesmente eu aceitar Jesus, tudo, e ser tudo lindo, e ser tudo maravilhoso. Ser como essa slogan que existe por aí: vem para aqui, para de sofrer, e fica tudo resolvido, você nunca mais vai sofrer. Pelo contrário, a Bíblia vai nos alertar que nós teremos aflições, sim, mas que em Cristo nós poderemos vencê-las, né? Como diz lá o João, quando Jesus vai dizer: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer.
Aqui nesse texto de 2 Coríntios, achei importante a gente ler esse texto, porque Paulo vai falar dessa resiliência que todo crente precisa ter. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Essa resiliência que nós vamos aprender na nossa caminhada cristã. 2 Coríntios 4, versículo 16, diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova de dia em dia. Então aí vai aquela palavra contra quem tem assim, a fissura, né? Pela plástica, pelo botox, pela maquiagem em excesso. O apóstolo Paulo vai dizer que mesmo que nosso exterior, tudo que nós tivermos, o cabelo embranqueça, as carnes caiam, né? A perna fica meio bamba, os cabelos caiam, não importa. Ele diz que isso não é tão importante, que não deve nos desanimar. Porém, o homem interior deve fazer o quê? Deve se renovar dia em dia. E ele vai completar: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amados, não existe sofrimento nessa vida que se compara à glória que Cristo está preparando para nós futuramente. Não existe nada que se compare. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer isso aqui, ó, nada que é nessa nossa leve momentânea. Sabe por quê? Todo o sofrimento que a gente já passou, e se a gente parasse aqui para contar o sofrimento de cada um, vocês iam ver cada história escabrosa, né? Uma hora senta e ouça a história da irmã Denil. Ela já me contou algumas partes da história dela. E eu fiquei assim, né? Mas nada se compara com a glória que Deus está preparando para a irmã Denil. E se fosse fazer uma comparação com o hoje, o agora, passou, venceu, conseguiu construir aonde estava tudo destruído. Palavras que jogaram sobre a mente e a cabeça dela e disseram: você não vai conseguir, você é uma perdida, você é uma destruída. Passou, ficou para trás. E ela hoje consegue construir uma nova história. E aqui Paulo vai dizer: olha, vocês podem estar abatidos. Amados, não existe aquele negócio de dizer: eu não estou abatida não. De vez em quando alguém fala assim: não, irmã, não fala que você não está abatida não. Não, eu estou abatido. Se até o apóstolo Paulo disse que estava abatido, sou eu que vou dizer que não estou, é? Mas ele falou: abatidos vocês podem ficar, mas não destruídos. É outra coisa. O apóstolo Paulo se sentiu sozinho. Ele falou: olha, vem aqui ter comigo, porque todos me abandonaram. Só Marcos veio aqui. Só Marcos. Traga aí uns livros para mim, traga aí algumas coisas para eu ler, que eu estou aqui preso. E todos me abandonaram. Isso é o que, irmãos? Sentimento de abatimento. De alguém que foi tão importante para a igreja do Senhor, naqueles dias, estava se sentindo sozinho, solitário, abandonado. Abatidos, mas não destruídos. Quantas pressões tentam nos abater, fazem-nos sofrer. Contudo, há um segredo para elas não nos destruirmos. Lembra que nós começamos a falar da resiliência? Resiliência é a capacidade de tornar uma situação difícil e angustiante sair dela. Mas nós queremos dizer que o crente, ele só consegue ser resiliente em Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer-nos lá, vocês já estão em Coríntios, vamos lá para Gálatas, é importante a gente ler esse texto também. Gálatas 3, 26 e 27.
que Paulo vai dizer: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O que é revestimento? Eu estava estudando isso aqui hoje, conversando com o João. Falei: João, o que é revestimento? Ele falou: mãe, é um negócio que bota para não ficar bonito. Ele pensou na questão de parede, de piso, né? Mas também o revestimento é para fazer o quê? Uma coisa durar mais, não é assim? Para isso que a gente reveste alguma coisa? A Bíblia aqui vai nos dizer que nós fomos batizados em Cristo e de Cristo nós nos revestimos. Se nós estamos em Cristo, amados, nós estamos resilientes em Cristo, porque nós estamos revestidos de Cristo. E porque nós estamos revestidos de Cristo, nós podemos passar por qualquer e toda situação. Por isso que muitos dos crentes abandonam a fé, abandonam ligeiramente a fé, porque eles não foram revestidos de Cristo para aguentar os sofrimentos, as questões que a vida nos impõe. Essa resiliência não vem de nós, mas vem da natureza de Cristo em nós. E aí, na conclusão, segundo Coríntios 3, 4 e 5, vai dizer o seguinte: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, isso aqui é lindo demais, amados. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Esse texto está lá em 2 Coríntios 3, versículo 4 e 5. Há muita gente por aí fracassando na fé cristã, porque ele acha que ele está revestido do dinheiro dele, da capacidade intelectual dele, da casa bonita que ele tem, do carro zero que ele comprou, da família nobre que ele tem, das coisas que o cercam. Amados, a Bíblia diz que a nossa suficiência vem de quem? De Deus. E é por isso que você pode andar revestido nele, porque a sua suficiência vem dele. Então, quando lhe faltarem as forças, o que a gente faz? Senhor, a minha suficiência vem de ti, porque eu já chorei tudo que eu precisava chorar, eu já fiz todas as orações que eu precisava fazer, mas eu quero dizer para o Senhor que a minha suficiência vem do Senhor. E é por isso, amados, que o crente prova uma coisa, e a gente tem provado muito esses dias: dormir chorando muito, de inchar os olhos, da cabeça doer muito, de você ter necessidade de tomar um chá e você falar: Senhor, fazer esses tipos de oração e dormir, e no outro dia você levanta, você vai limpar a casa, você faz o almoço, você vem para a igreja, você ensaia o coral MIG, você canta, você ora e chora também. Porque a nossa suficiência vem de Deus, não vem de nós mesmos. Amém, amados? Depender mais de Deus, terceiro ponto, e mais de Deus nas estações da vida. A maior necessidade da nossa vida está perto de Deus. É quando vivemos na luz e que percebemos como é maravilhoso depender deste Deus, o Todo-Poderoso, que tudo faz por nós. Quando nós experimentamos a alegria do conhecimento de Cristo, vemos que os prazeres do mundo nada valem. Quando contemplamos a face do Pai, é que conhecemos a doçura do seu amor e a alegria indizível de ser santo como Ele é santo. E aqui a autora, eu gostei muito dessa autora, achei que ela escreve muito bem. E ela diz o seguinte: o segredo de uma vida vitoriosa. Qual é o segredo de uma vida vitoriosa? De uma vida pura, de uma vida santa e feliz, é viver na constante e total dependência de Deus,
pois sem Ele nada podemos fazer. Amados, quando a gente não entende isso, nós ficamos lutando, dando murro, né? Ponta de faca, como a gente fala, né? Dando murro para cima e para baixo. Se nós não entendermos que a nossa vida vitoriosa, vida pura, vida santa, vida feliz, é viver nessa constante dependência de Deus. Nós somos tentados todos os dias a viver na nossa própria dependência. Porque eu posso, porque eu tenho, porque eu sei. E às vezes a gente fracassa, a gente acaba caindo, né? A gente acaba vivendo uma vida que desagrada a Deus, uma vida infeliz, porque a gente não vive nessa total dependência de Deus. Levantou e fala: Senhor, estou saindo com minha sacolinha de roupa para vender, estou sob a tua dependência. É para mim sair, Senhor, ou é para mim ficar em casa? Se o Senhor disse: fique em casa, minha filha, fique em casa, fique em casa. Se o Senhor disser: atravesse toda a cidade, vá lá em tal casa, vá, porque ali o Senhor terá bênção para você. Mas quando Ele diz: fique aqui, fique aqui. É preciso a gente aprender isso na nossa vida. Ponto 4. Nós precisamos permanecer firme, confiando no Senhor, ainda que venham as mudanças das estações. E aqui a autora ela coloca que tem 3 tipos de pessoas: o homem natural, o homem da forma anormal e o homem sobrenatural. O homem natural, natural é aquele homem normal, aquele homem que vive de acordo com cada estação. Na primavera eu sou, né? Eu sou gatinha, né? No verão eu trabalho muito, no outono mais ou menos, no inverno eu me empacoto, né? O homem natural da forma normal, para quem a primavera da vida já chegou, mas a sua alma continua onde? No inverno. Esse é aquele que ele não sabe qual estação que ele está, né? A primavera já passou, ou já chegou, e ele quer continuar lá. Há muita gente assim. É o tempo da primavera, é o tempo de florir, é o tempo de colher, é o tempo de trabalhar. E ele quer estar lá no inverno, debaixo das... né? Não, agora é hora de sair, de lutar, de correr atrás do pão. Vai ter o tempo de você parar e ficar lá paradinha esperando as coisas se sucederem. Mas o homem sobrenatural, aquele homem que mesmo que esteja vivendo em pleno inverno, sua alma sempre está na primavera ou no verão. Viram a diferença? O crente, amados, ele não depende, a sua fé não depende da estação. Ah, não, eu tenho muita fé quando eu estou na primavera, quando eu estou ganhando muito dinheiro. Não tem crente assim? Ele está empregado, ele cheio de alegria, ele dizima, ele oferta, uma alegria toda, né? Mas quando chega o tempo do pouco, que as coisas, você olha para um lado para o outro, epa, já esconde a mão, né? Já esconde o trabalho, já esconde qualquer coisa. Não, o crente sobrenatural, esse homem sobrenatural, ele vive em pleno inverno como se estivesse na primavera ou na estação. A sua alegria continua a mesma, o seu esforço continua a mesma. E aqui nós vamos ver um exemplo que ela apontou aqui, foi de Paulo e Silas, lá quando estavam presos lá na prisão. Paulo e Silas, preso ali em Atos capítulo 16, versos 23 a 26, vai dizer que Paulo foi açoitado. Paulo e Silas foram açoitados. Ganharam muito açoite. Foram presos e colocaram 2 pesos, né? Ali nos seus pés, 2 cadeias que eles falavam, 2 cadeias de bronze, prendendo-os. E a Bíblia diz que lá por volta da meia-noite, o que eles começaram a fazer? Por isso, amados, que cantar na igreja é lindo,
É ou não é lindo? É lindo. Agora, cantar no hospital. E cantar quando a gente está enfrentando uma enfermidade intensa. Vocês já viram alguém morrer de câncer, de tumores, de dores intensas cantando? Eu já vi. Eu tenho essa na memória, que talvez Carlos nem se lembra, né? A gente era adolescente e eu fui lá porque nos falaram que o avô dele estava muito mal. E nós fomos, minha mãe, meu pai, fomos visitá-lo na casa dele. E lá estava o avô dele no quarto. A gente entrou rapidinho assim e saímos. Ele estava já com câncer avançado naquele tempo, nem sei se tinha químio, se tinha rádio. E ele gritava, ele dava um grito de dor e depois ele falava, aleluia, glória a Deus. Gritava e depois ele começava a cantar. Depois ele, aleluia, glória a Deus. E ele era gago. E pensa num cara de um vozeirão. Acho que Carlos puxou a voz do avô. Tinha um vozeiraço, o seu Francisco. Um vozeirão. E dizem que ele foi assim até a sua morte. É coisa linda, amados. É coisa linda. E assim Paulo e Silas fizeram lá na prisão. Confiaram no Senhor. Confiaram no Deus, né? Que ali, naquele momento de louvor, houve aquele terremoto intenso. E as cadeias se quebraram. E ali, Deus fez um milagre e eles acabaram sendo libertos. 5. Reconhecer a soberania de Deus nas estações da vida com gratidão. Depois eu queria que o pastor Carlos já ficasse aqui, que eu queria cantar esse cântico aqui que está apontando no estudo aqui. Amados, quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o nosso corpo continua peregrinando neste mundo. Nós recebemos a Jesus, tivemos a nossa vida transformada, não foi? Mas nós continuamos a viver nesse mundo. Eu me batizei, eu tinha 14 anos, já estou indo para 56. Corria por todo lado, lá em Pirapora, Carlos nadava, atravessava o rio a nado. Hoje ele vai lá e fica só olhando o rio de longe. Mas é assim mesmo, mas nós que temos o Senhor, estamos em plena comunhão com Ele, nós podemos sofrer todas as coisas, a velhice, as pressões da vida, as desilusões, as angústias da estação da vida, mas no nosso interior há o quê? Há a renovação do Senhor a cada dia. E é por isso que é gostoso, gente. Quem não gosta, passe a gostar. Conversar com gente idoso é muito gostoso. É ou não é, irmão? Não é, pastor Nilson? Não é bom? É bom demais. Porque você ouve as histórias deles e eles contam como se eles fossem ainda meninos. E aquilo ali é o que? É a força do interior da vida deles. O interior já está acabando, já está, né? Mas lá dentro existe uma renovação de força. Assim, quando eu ligo para o meu pai, que a gente começa a contar, ele tem histórias no telefone que fica horas. Contando histórias, né, da igreja, dos tempos lá passados, e é muito lindo. Que sejamos sábios e sensíveis à voz do Senhor, para entendermos que precisamos buscar uma intimidade com Ele, a fim de entender os seus propósitos em todas as coisas, e que venhamos testemunhar deste Deus que cuida de nós em todas as estações da nossa vida. E o profeta Jeremias vai encerrar. Aí o profeta Jeremias, né? Ela cita aí, esse texto é muito interessante, está lá em Jeremias 17, versículo 7, 8, vai falar que a andorinha, ela sabe o tempo dela quando chega o inverno. Sabe o que a andorinha faz? Ela sai dali e vai para o outro lugar mais quente. Você sabia que até as baleias fazem isso? Quando elas vão parir, elas vão para outro lugar. E as baleias, né, vão ter os seus bebês em outro lugar. As andorinhas também fazem isso, e o profeta Jeremias vai apontar. Mas ele vai falar assim: as aves têm entendimento de quando é um tempo, de quando é outro tempo. Agora vocês não têm noção de nada. Vocês são rebeldes.
Vocês não têm entendido a direção do Senhor sobre a vida de vocês. Amados, uma das coisas que nós temos aprendido, e nesses últimos 2 anos nós aprendemos muito, né? Vivenciando situações, ora com João, outra hora com Jonatas, é que descansemos. Este não é o tempo. 1 mês é fácil falar isso, né? 2 anos não é fácil falar isso, né? Falar isso 1 semana pode ser fácil, mas em 2 anos. Este não é o tempo. Descansemos e esperemos que o Senhor está no controle de todas as situações. Agora é inverno, mas a primavera vai chegar. E você usufrua tudo que tiver da primavera, porque pode ser que na frente venha o tempo do inverno de novo para você. E aí o texto vai dizer aqui, ó, há um cântico que diz lá, no nosso Salmos e Hinos, é o 387. Queria que vocês abrissem aí. E diz que depois que Cristo me salvou, o céu imundo se tornou, o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, é sempre céu com Cristo. Aleluia. Cantemos então, amados, pensando nesses tempos que nós estamos vivendo. Ó, que lindo que diz esse hino. Depois que Cristo me salvou, em céu mundo se tornou, até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, é Cristo está, é céu ali. É céu quando você estiver no inverno, é céu quando você estiver na primavera, é céu quando você estiver no verão, porque é céu se Cristo estiver com você. Muito longe eu vi, e outrora ao céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com Cristo está, é céu ali. Bem pouco importa eu habitar, Não importa em alto monte, se é à beira-mar, se à beira-mar, se é numa casa muito linda ou numa casa casa ou muito gruta, boa ou ruim, é sempre céu com Cristo em mim. é sempre céu com Cristo em mim. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com Cristo está, é céu ali.
pela tua palavra que nos trouxe tanto conforto quando nós a estudamos nesses dias. Obrigado pela oportunidade de poder partilhar o que o Senhor colocou em nosso coração. Nós pedimos que a tua bênção esteja com todos aqui, Senhor. Que nós saímos daqui convictos, Senhor, que qualquer situação que passarmos, sempre será céu se o Senhor estiver conosco. E nós queremos te agradecer porque a tua palavra nos diz, tu mesmo disseste para os teus discípulos, que estaria conosco todos os dias. Os dias muito quentes, os dias muito frios, os dias de muito dinheiro, os dias de pouco dinheiro, os dias de muita dor, os dias sem dor. O Senhor estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós queremos te louvar em nome do Senhor Jesus. Amém.